O tamanho dos romances diminuiu? Qual a quantidade de páginas em médias que as editoras querem hoje? Não existe isso, tá, Marcelo? Os leitores variam muito. Você vê, por exemplo, romances young adult são relativamente curtos, mas não todos. O que é young adult? Para jovens adultos. Então, em geral, eles ficam lá nas 200 páginas com letra grande, mas nem todos. Alguns são maiores, alguns são menores. Histórias de fantasia já são bem mais inchadas. É super comum um livro de fantasia chegar em 400 páginas. Ninguém acha nada. O leitor de fantasia espera uma obra maior. Obras de autoajuda costumam ser curtas. 120 páginas, tá bom, tá de bom tamanho. Mas, tem alguns autores, Deepak Chopra. Deepak Chopra é super falador, então as obras dele vão para 300 páginas fácil. Não tem isso, depende. Qualquer que seja, tá? Aquilo que você está escrevendo, você não tem que procurar ter X número de páginas, mas sim fazer uma história que não tenha sola de sapato. Se tudo que tem na sua história é super importante, tá acontecendo, tem reviravolta, tem tensão, tá bom. Tá? Mantém a atenção do leitor, pode ter 500 páginas, pode não. Vinícius Machado, pedir para os leitores beta fazerem um mapa de calor ajuda nessa questão? Tipo, caneta marca-texto azul nas partes chatas e rosa nas partes interessantes? Vinícius, se você tem um leitor beta que se dispõe a ajudar você nesse nível, sim. Tá? Sim. O retorno de um leitor, que seja um leitor-alvo, né, que ele represente bem o público. O leitor dizer, aqui tá chato, é para você olhar. Tá? Pode ser que ele não saiba dizer por que está chato, mas se ele acusa, aqui tá chato, ainda mais se 2 leitores disserem, essa parte aqui tá chata, alarme. Então, realmente, ali tem coisa que não está bem trabalhada. Pode ser que você não está passando a informação de forma nítida, pode ser que a informação é desnecessária. Sim. Bem legal isso. E, sim, dizer onde está funcionando, onde está interessante, também. Mas você precisa de um leitor que não faça isso de qualquer jeito, né? Que faça isso com atenção. Mas se fizer, é precioso, sim. Muito bom. Montessan, creio que se a história for realmente boa e for grande, tipo uma saga, a solução é dividir em volumes e tentar manter o interesse do leitor em todos eles. Isso é uma grande missão. Sim, é uma possibilidade, é um dos jeitos. Mas sem linguiça nenhuma. Crianças, outra forma de revelar o personagem são as idiosincrasias. Então, as manias. O personagem tem o hábito de tamborilar na mesa, tem o hábito de jogar coisa nos outros, tem o hábito de mascar caneta, tem o hábito de ficar olhando o celular, não importa onde esteja. Ou seja, os hábitos revelam o personagem. Então, muitas vezes, você não precisa explicar que o personagem é assim ou assado. Se você faz com que ele tenha um hábito esquisito, pronto. Ou, às vezes, nem esquisito, mas ele tem um hábito, já mostra como é, sem precisar de explicação. Então, bom. Em especial, se você fizer esse hábito ser importante para a história. Então, alguém que fica jogando coisa, sei lá, uma hora joga no lugar que não devia, atinge alguém que dá uma resposta, dá um problema. Os detetives vivem tendo hábito. Né? O detetive que toma chá para conversar, detetive que gosta de reunir todo mundo para falar alguma coisa importante, sei lá. Essas manias, tá, são interessantes porque elas revelam como o personagem funciona. Então, elas não são sola de sapato, elas podem ser bastante reveladoras. Então é interessante você jogar com isso. Você pode usar também objetos que o personagem tenha ou deixa de ter. Não só a roupa, né, mas o carro, a casa, a lambreta, não é lambreta, né? A scooter, o que quer que o personagem tenha, que revele como ele ou ela funciona, vale também. E note que essas formas de revelar o personagem ou o que vai acontecendo na história são boas, porque elas não requerem excessivas descrições. Né? Então, se o personagem anda de scooter, você imagina
imediatamente uma figura que é diferente de um personagem que tem um carrão sedã, né? Veja que, sem ficar dando muita explicação, você bota um personagem em cima de uma escuta, tchum, você já deu um estilo, né? Então é interessante você procurar isso, você trazer isso para a história. Sempre lembrando, uma vez dada, não precisa repetir, né? Então, se ele anda de scooter, você não precisa explicar também que ele tem uma mochilinha, que ele só toma café em lugar orgânico, não precisa exagerar, né? Já deu um cliquezinho, já deu uma indicação, já tá bom. Aqui o Derek fazendo mais uma pergunta. Quando você escreve, por exemplo, uma cena e depois como ela é importante, você precisa relembrar, como fazer para não ficar repetitivo, além de flashbacks? Um personagem pode comentar com o outro como aquilo foi importante. O personagem pode lembrar de um trecho daquela cena, não precisa lembrar dela inteira, lembrar de um objeto que fez parte da cena. Você pode usar alguns truques, né? Eu estava falando da descrição física, né? Então, sei lá, se a cena se passou em X lugar, alguma outra coisa lembrá-lo, né? Alguma outra coisa parecida, lembrá-lo daquela cena. Então, de comentar, nossa, isso me lembrou aquela hora que aconteceu tal coisa. Então, você pode fazer assim sem vir um flashback inteiro. Eu estava falando das reações, né? O personagem pode reagir de forma desproporcional a algo que está acontecendo porque é parecido com aquela cena. Isso os escritores usam muito. Então, tem uma cena impactante, sei lá, uma perseguição, um perigo, o personagem corre na beira do rio, por exemplo. Aí o personagem, de novo, em outro momento, chega na beira do rio e fica nervoso, né? Então, o leitor lembra da cena do perigo sem que isso precise ser falado, simplesmente pela reação do personagem àquele lugar, àquele cenário, novamente. Então, você pode, de várias maneiras, evocar algo da história sem precisar descrever tudo de novo. Os personagens, eles são, assim, espelhos das coisas, né? Então, sempre você fazer o personagem agindo, falando, reagindo, provocando, ou né, se relacionando com algum objeto ou com o cenário, já muitas vezes passa a informação sem você precisar repetir. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.